Ó, gente, olha essa questão aqui. Qual é o resultado de 30 menos 5 vezes 2 mais 4? A, B, C ou D? Cuidado. Gente, essa questão, ela é feita para quê? Para vocês caírem em pegadinha, tá? E é uma questão de matemática básica que muita gente não sabe fazer e acaba errando em concurso, tá? Principalmente quando a gente tem aí essas expressões numéricas. Então, vamos lá? Ó, aqui você consegue resolver facilmente seguindo uma hierarquia. Mas antes, eu queria que vocês tentassem resolver essa questão e colocassem aqui embaixo qual a resposta que vocês acharam. A, B, C ou D, tá? E eu também gostaria que vocês deixassem aqui embaixo de que cidade vocês estão falando. Deixa aqui embaixo para mim, coloca aí nos comentários qual é o estado do Brasil que vocês estão falando. Eu falo aqui do interior do Rio de Janeiro e eu gostaria de conhecer um pouco mais, né? Então vem com a gente que a gente vai deixar moleza para vocês, tá bom? Então vamos lá para essa questão. Qual é o resultado? Acharam o resultado? Qual é o erro da maioria das pessoas? As pessoas, elas acabam o quê? Resolvendo a questão em ordem, na sequência que as operações estão. E aí é onde elas erram. Quer ver? Eu vou resolver para vocês, ó. 30 menos 5, 25 vezes 2 mais 4. 25 vezes 2 dá 50 mais 4. Então, aqui teria 54 como resposta. Essa é a ordem que a maioria das pessoas faz. Porém, essa ordem está errada. Primeiramente, você começou errando porque a multiplicação ou a divisão a gente resolve primeiro. Aí você me pergunta, tá, professora, mas como que eu faço isso? Então, como que eu faço para gravar essa hierarquia? É só você gravar o acrônimo, que é essa hierarquia aqui, ó, PENDAS. PENDAS é o acrônimo da hierarquia dos sinais que você precisa gravar. Então, você primeiro resolve o parênteses, depois o expoente, depois a multiplicação, depois a divisão, ou a divisão ou multiplicação, o que vier primeiro, tá? Aqui, você vai resolver o que vier primeiro, tá? Não tem uma prioridade de uma sobre a outra. Depois, ou a adição ou a subtração, que também você vai responder o que vier primeiro, tá bom? Não tem prioridade também. Então, PENDAS, você vai seguir essa sequência aqui, essa hierarquia de sinal, tá bom? Então, se você segue essa ordem na hora que você for resolver, você consegue resolver toda e qualquer questão aqui, tá? E então, como que ficaria o certo? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, o certo é o seguinte, eu repito o 30 menos 5 vezes 2, 10, mais 4. 30 menos 10, eu tenho 20, mais 4. Então, dá 24. Olha só, gente, vejam que é totalmente diferente o resultado, 54 para 24, é muito diferente. Então, é um resultado que dá que muita gente erra no concurso. Por quê? Segue a sequência e acaba errando, tá? E aí vem um aluno ansioso e acaba o quê? Ué, mas espera lá, não tem nenhuma opção aqui de 24. Ele acaba chutando uma opção. Por quê? Porque ele acha que a questão vai ser anulada. Mas a resposta é o seguinte, percebam que aqui, em todas as opções, eu tenho esse ponto aqui de exclamação. E esse ponto de exclamação, esse sinal de exclamação na matemática, ele simboliza fatorial, tá? Então, quando o número ele tá com sinal de exclamação, quer dizer que você tem que fazer isso aqui. Olha só, você pega o número, tá? E você vai multiplicando pelos antecessores até chegar ao número 1. Olha só, 3 vezes 2 vezes 1. Então, 3 vezes 2 dá 6 vezes 1, 6. Então, essa é a resposta do 3 fatorial, ó, 6. Se fosse, por exemplo, 5, ó, 5 fatorial, vou colocar aqui em cima, seria 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 20 vezes 3,
60 vezes 2 vezes 1. 60 vezes 2 dá 120 vezes 1, que é 120. Então, percebam que o 5 fatorial é totalmente diferente do 120. Então, quando tem esse sinal de exclamação, é para fatorar, tá bom? Então, vamos lá. Nesse caso, eu tenho 24, então eu vou ter que resolver eles para ver. No 1 é 1 mesmo, o 3 a gente já viu, vamos ver o 2. O 2 fatorial é o quê? É 2 vezes 1, que dá o quê? 2. Então, 2. Então, vamos ver o 4 agora. Vou colocar aqui, ó, 4 fatorial, que é o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2 vezes 1. 12 vezes 2, 24 vezes 1, 24. Ora, 24 não é a mesma coisa que a gente achou aqui em cima na questão? Então, a resposta é a alternativa D, que é o quê? 24, tá bom? Então, ó, eu espero ter ajudado imensamente vocês nos seus estudos, tá? Não esqueçam da regrinha da hierarquia dos sinais, não esqueçam. Se quiser tirar um print, tá aí, ó, para vocês, não esqueçam. Pendurem aí coloca na parede, na escrivania, coloca aí um post-it, enfim. Coloque em algum lugar para vocês gravarem e ficarem olhando com muita facilidade na hora de resolver, tá joia? E, ó, grande beijo, e se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar responder a dúvida de vocês, tá bom? Beijo e tchau, tchau! Bom, vamos lá. 7 menos 7 vezes 2 mais 3. Essa questão é uma questão de nível 1, mas eu sei que tem muita gente que erra porque não sabe por onde começar. E a gente tá aqui no canal Supera para ajudar vocês, tá? Então, antes da gente resolver, vamos lembrar aqui, ó, do PENDAS. O PENDAS toda vez que a gente fala de expressão numérica, a gente vai lembrar do PENDAS. E o que é o PENDAS? É um acrônimo que a gente usa para poder facilitar a nossa vida, para ajudar a lembrar a ordem, né, que a gente vai resolver a questão, a ordem correta, tá? E como que ele funciona? Bom, é muito simples. A gente vai seguir aqui, ó, essa sequência, do P até o S. Ó, o P, ele significa parênteses. Então, toda vez que a gente tiver parênteses na expressão, a gente vai começar por ele, tá? O E seria expoente. Então, é a segunda coisa que a gente vai resolver na expressão, tá? O M é multiplicação e o D, divisão. Por último, a gente tem a adição e a subtração. Mas se atente somente num detalhe. A multiplicação, ela tá vindo antes da divisão. E a adição, antes da subtração. Porém, nós não vamos seguir necessariamente essa ordem. Quando a gente fala de multiplicação e divisão, a gente vai fazer o que vem primeiro. Se vier a divisão primeiro, antes da multiplicação, a gente vai resolver, tá? Se, por exemplo, aqui eu tivesse uma divisão, uma multiplicação e uma divisão, eu ia fazer na ordem, o que viesse primeiro, tá? A mesma coisa para adição e para subtração. Então, aqui, essa ordem de multiplicação, divisão, adição e subtração, ela só é organizada de maneira que ficasse mais fácil para gravar esse acrônimo, tá? Mas você vai seguir a ordem, parênteses, expoente, multiplicação ou divisão, vem sempre antes de adição e subtração, tá? Então, desse jeito não tem erro, é só seguir na ordem que aparece, tá? Então, aqui eu tenho uma folha onde eu deixei o acrônimo prontinho para vocês, ó, parênteses, expoente, multiplicação, divisão, adição e subtração. Aqui mostrando que não tem uma ordem pré-definida entre multiplicação, divisão, adição e subtração, e aqui a sequência, né, sempre nessa ordem, do P até o S, tá bom? Então, se vocês quiserem dar um print, escreve aí no cantinho, para não esquecer, já tá valendo também, tá? E quem já é inscrito aqui no canal, já sabe, já tá craque. Então, ó, grava, tatua no coração, que vai usar para muitas questões, tá bom? Então, vamos para a questão. Eu teria que começar pelo parênteses, certo? Mas aqui eu não tenho nenhum parênteses. Então, vamos ver o expoente. Expoente eu também tenho, que seria o quê? Os números ao quadrado, ao cubo, eu também não tenho.
Então, vamos pular para a multiplicação. Eu tenho a multiplicação. E não tem nenhum outro sinal de divisão antes dessa multiplicação, tá? Então, eu vou seguir na ordem que tá aqui mesmo, tá bom? Pô, bacana. Então, a gente vai começar por ela, né? Então, vamos lá, vamos resolver. O 7, eu vou repetir, 7 menos. Aqui, eu vou fazer essa multiplicação primeiro, como já havia dito. 7 vezes 2, 14. Mais 13. Repito o 13, tá? Agora, o que que eu faço? Sobrou menos, né? E o mais. Então, eu faço na ordem, né? A gente não falou que vai ficar sempre na ordem, então eu posso fazer na ordem que tiver aqui, tá? Então, vamos lá. 7 menos 14 dá menos 7, mais 13. Menos 7 mais 13, eu tenho 6, tá? E aí, você olha as respostas aqui e não vê o valor que você achou nas alternativas. Ué, eu achei 6 e eu não estou encontrando o número 6 aqui. É porque nas alternativas, todas as respostas estão em fatorial, tá? E o que é fatorial? Fatorial é esse númerozinho, esse símbolo aqui, ó, tá? De exclamação. Então, toda vez que eu tiver um símbolo de exclamação, eu chamo ele de fatorial. Tá, tudo bem. Agora eu sei identificar um fatorial, mas como que eu vou efetuar? Como que eu vou operar? Como que eu vou fazer com esse fatorial? Bom, é bem simples. A gente já falou que a gente diz que um número está em fatorial quando ele é acompanhado por esse sinal aqui de exclamação. Em matemática a gente fala assim, que ele está em fatorial. E para resolver o fatorial, é muito simples, ó. Você pega o número que você tem e basta multiplicar pelos seus antecessores até chegar a 1. Então, vamos um exemplo aí, ó. 5 fatorial. Se eu tivesse o 5 fatorial aqui, eu ia pegar e eu ia fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Eu multiplico pelos meus antecessores, até chegar num resultado aqui. Vamos no 4. Se eu tivesse aqui o 4, que é o que eu tenho aqui na resposta, na alternativa D, eu multiplico o 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, multiplicação sempre por seus antecessores, até chegar a 1. 3 fatorial. Eu faço 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, sempre antecessores até chegar a 1. Então, essa multiplicação acontece dessa maneira. Então, percebam que o número que é acompanhado por fatorial, ele é bem diferente do valor dele mesmo. Isso aqui vai ser diferente de 5. Isso aqui vai ser diferente de 4. Isso aqui vai ser diferente de 3, tá? Então, vamos olhar aqui o 3. 3 vezes 2 dá 6. Vezes 1 dá 6. Isso aqui seria a nossa resposta, não é? 6. A gente não achou 6? Então, se 3 fatorial vale 6, a alternativa correta para a nossa questão é a letra C, 3 fatorial, tá? Vou colocar aqui de vermelho, bem vermelho, para identificar, tá? Essa expressão numérica aqui, você consegue resolver facilmente seguindo uma hierarquia dos sinais. Mas antes, eu queria que você deixasse aqui embaixo a resposta que você achou. Letra A, B, C ou D. Deixa aí embaixo nos comentários a resposta que você achou. Vai tentando fazer antes de eu resolver, porque isso é muito importante. Porque matemática a gente aprende o quê? Com a prática. Então, você só pratica se você tentar, tá? Então, tenta fazer antes de mim e coloca aí embaixo o resultado. E depois a gente vai o quê? A gente vai conversar sobre, tá? Então, eu tô deixando aqui embaixo também o link de uma apostila gratuita que eu preparei com muito carinho para vocês. É grátis, pessoal. E depois vocês me digam aí o que vocês acharam dessa apostila, tá? E fala também para mim de onde vocês falam, de qual cidade vocês estão falando. Eu tô vendo que o meu vídeo está sendo divulgado em muitos lugares do Brasil e eu queria saber de onde você é, tá? Para poder saber de que forma eu posso estar ajudando ainda mais vocês, tá bom? Combinado? E peço também que vocês se inscrevam aí no canal. Eu tô deixando vídeo novo todo dia aqui no canal.
Então, vamos lá, gente. Ó, existe uma hierarquia, tá? E qual é o erro da maioria das pessoas? A maioria das pessoas resolve fazer na sequência que aparece essa expressão numérica, tá? Então, a pessoa, o que que ela faz? Primeiro, ela vem, ela soma 2 mais 2, que seria o quê? 4, vezes 2, né? Porque eu repito. 4 vezes 2 dá 8. E aí, o que que a pessoa faz? Ela vem aqui, ó, e marca letra A, número 8. Existe dois erros aqui. Primeiro, porque isso aqui não é um 8 puro. Ele tá em fatorial, que eu vou falar um pouquinho mais na frente para vocês. E segundo, porque a pessoa errou aqui na hora de resolver. Ela errou a sequência. Então, ela já começa errando. E eu vou te mostrar o porquê. Olha só. Primeiramente, ela começou errando porque os sinais de multiplicação e divisão a gente resolve primeiro. Então, tá bom, então, professora, como então eu faço isso? Me ensina melhor, me explica melhor, eu vou te ensinar. Ó, é só gravar esse acrônimo aqui, tá? PENDAS. Existe uma sequência numérica, né? Uma hierarquia de sinais aqui para você resolver essa expressão numérica. Então, o PENDAS na matemática é a hierarquia dos sinais. Então, é só a gente seguir a ordem na hora que você for resolver, tá bom? Por isso que a gente tem que resolver, no nosso caso, primeiro a multiplicação, ou se tivesse uma divisão aqui também, tá? Nesse caso, a multiplicação vem primeiro. Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro eu faço o parênteses, depois eu faço os expoentes, depois a multiplicação ou a divisão, tanto faz, não tem uma prioridade, tá? Aqui tiver na frente você vai resolver, e depois eu parto para adição e subtração, que também não tem uma prioridade. Aqui tiver na frente você vai resolver, tá bom? Então é assim que faz. Então vamos ver. Se aqui eu tivesse, por exemplo, 4, vamos colocar aqui, 4 dividido por 2 vezes 5. 4 dividido para 2 dá 2. Vezes 5, o que que eu tenho aqui? Eu tenho 10, certo? E aí, ó, tá certo, você vai seguir essa hierarquia, tá bom? A mesma coisa se eu tivesse aqui, ó, com 10 dividido por A2 vezes 3. 10 dividido para 2 dá 5. Vezes 3, eu tenho 15. Então, eu vou seguir a sequência, tá? Quando eu tenho multiplicação e divisão. Só que no nosso caso, a multiplicação vem depois do sinal de mais. Então, como que eu vou fazer? Aí, eu tenho 2, eu repito 2, mais 2 vezes 2, 4. Então, a minha resposta é 6. Ó, 6. E aí, você vai na emoção, aquele aluno emocionado, olha que, nossa, deu 6. O que que ele vem? Ele vem e marca aqui no 6. Só que tá errado também. Por quê? Aí você fala, eita, mas não tô entendendo nada. Quando eu acho que eu tô acertando, eu vou lá e erro. Ó, respira que a gente vai analisar. Olha só que simples. A resposta, ela tem um ponto de exclamação, tá vendo? Todas as respostas têm um ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação, na matemática, ele é chamado de fatorial, tá? E aí, quando um número ele tá com esse sinal de exclamação, você só tem que fazer isso aqui. Olha só, você pega o número e vai multiplicando pelos seus antecessores até chegar no número 1. Então, aqui, se fosse 8 aqui, tá? Eu tenho 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É isso que você vai fazer. O 6, a mesma coisa. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O 3, a mesma coisa. 3 vezes 2, vezes 1. E o 2, a mesma coisa. 2 vezes 1, tá? Eu vou resolver primeiro os menores, né? Porque vai ficar mais fácil. E isso, gente, é importante numa prova de concurso. Vá
pelo caminho mais rápido e mais fácil. Não tenta fazer tudo na ordem que tá aqui, porque isso é uma pegadinha. Ele coloca o maior, porque olha só, você vai ter que multiplicar 8 vezes 7, depois o resultado você vai multiplicar por 6, depois por 5, depois por 4. Então, você vai perder muito tempo para você poder achar. Então, começa pelos menores. Por isso que os menores estão sempre ali, lá embaixo, né, na letra D, C. Por quê? Para você justamente perder tempo se você for seguir a ordem. Então, vamos começar de baixo. 2 vezes 1, 2. Então, não é. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. Pronto. É essa a resposta. Então, a resposta certa para essa questão é a letra C. Então, se você não sabia, já fica sabendo aqui agora. Eu vou passar mais algumas questões aqui no nosso canal com essas expressões numéricas e eu espero que você esteja aqui comigo para a gente aprender todas e tirar isso ó, de letra. Vai ficar molezinha para vocês, tá bom? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!